Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Gerência Quality, um podcast focado em quem vive e trabalha com qualidade constantemente. Hoje, no nosso episódio, nós temos uma convidada muito especial que estará dividindo conosco aqui um conteúdo riquíssimo dentro da área de laboratório e indústria. É uma convidada cuja trajetória é uma trajetória técnica que merece destaque com profundidade pela sua vivência prática e também pela contribuição direta que ela tem dentro da qualidade nesse setor. Nossa convidada é a Lorena Simão, gerente técnica do laboratório LabM, um laboratório acreditado em análises de bebidas e amplamente reconhecido pelo seu rigor técnico, a consistência nos seus resultados e também pela conduta exemplar das práticas de qualidade do setor. Lorena, seja muito bem-vinda ao nosso podcast de hoje. Estamos muito felizes pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Sinta-se em casa, viu? Eu agradeço o convite e espero contribuir para essa área tão importante da indústria, que é a área de qualidade. Lorena, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, né? Eu que acompanho muito aí sua trajetória nessa área aí do laboratório, da sua expertise aí nessa área de análise de bebidas, né, de alimentos. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi a sua trajetória, né? Como que você iniciou o seu trabalho aí no laboratório, como que foi a sua escolha, né, para essa área do laboratório. Conta pra gente um pouquinho aí sobre o seu currículo e como que você iniciou o seu trabalho. Bom, a minha formação eu sou engenheira de alimentos e tenho mestrado em ciência de alimentos. O gosto, a paixão, vamos dizer assim, por laboratório iniciou na graduação mesmo, no curso de engenharia de alimentos, onde durante o curso eu participava da elaboração das práticas, acompanhava os professores durante as montagens das práticas dos laboratórios, para atender os outros estudantes dos outros períodos. E aí, durante o decorrer do tempo, eu fui gostando ainda mais dessa área das análises, de entender, né, profundamente o que tinha, vamos dizer assim, dentro daqueles alimentos. E no decorrer do curso fui aprimorando e no final da graduação eu fui convidada a fazer parte da equipe do LabM. E foi aí que iniciei minha trajetória no LabM. Então iniciou, tem quanto tempo que você já está aí no LabM, que você faz parte dessa equipe, que você já assumiu essa responsabilidade aí técnica do LabM? Bom, esse ano eu completo 20 anos no laboratório LabM, já, né, uma trajetória extensa. Hoje eu falo assim, hoje eu gerencio o laboratório, enxergo o laboratório de outra forma, não aquela rotina diária. A gente tem uma equipe, acho que a gente vai falar ainda da importância da equipe, todo esse processo, Com né? certeza. É uma equipe sólida, uma equipe que acredita no trabalho que é feito, e eu sempre falo assim, tento, na verdade, mostrar para eles o resultado desse trabalho do laboratório, como é que ele é na indústria, como ele é importante lá na ponta, na indústria, né? Mas, voltando um pouquinho, essa minha trajetória, eu iniciei no laboratório mesmo, fazendo análises, criando métodos. Hoje, muitos métodos que estão em vigor no laboratório, eu participei da sua implantação. Gosto muito de fazer isso, que eu acho que é uma forma da gente se manter atualizado nessa área, porque é uma área muito dinâmica, tanto alimentos quanto bebidas. Todo momento a gente vê ingredientes novos, novas formas de fazer, então a gente tem que estar sempre acompanhando, né, como analisar essas novas formas de fazer esses novos ingredientes, né? E até mesmo novos produtos, né, Lorena? Então chega produtos, às vezes, no laboratório que a gente não desconhecia, né, a sua formulação. Então, realmente, a gente precisa se reinventar ali na Uma hora de novidade fazer constante, né? uma análise, né? Exatamente. E o LabM, ele surgiu, já tem quanto tempo? Conta um pouco também da história do LabM, que é um laboratório que já está consolidado no mercado já tem um tempo também, que tem uma história marcante aí, né? Acho que conta um pouquinho também da história do LabM. Bom, na BM, esse ano a gente comemora 30 anos.
da empresa. Ele foi fundado pela doutora Mazili, que atua no laboratório, e a nossa equipe atua juntamente com ela. E eu falo assim, né, que ela foi muito corajosa, muito empreendedora e construiu, né, esse legado. E eu me inspiro muito na história dela, né? Uma mulher à frente de uma empresa iniciou buscando soluções de qualidade, ou seja, respostas para os produtores, principalmente de cachaça, que estavam buscando qualidade e precisavam mensurar, precisavam identificar componentes que estavam presentes na bebida, que precisavam de um regulatório, né, de uma regulamentação, e a gente precisava medir aquilo para poder evoluir. Então, hoje a gente vê esse setor de bebidas, setor de cachaça, num patamar alto de qualidade, porque teve, né, esse apoio também do LABM. E nesse ponto, Lorena, é bem interessante a gente citar, nós não podemos deixar de citar essa expertise e esse foco que existe dentro da parte de bebidas do LABM, né? Fala um pouquinho Isso. pra gente aí, porque os nossos ouvintes aqui, eles precisam conhecer também essa estrutura, que hoje é um dos portfólios, uma das partes fundamentais dentro da LABM, né? E assim, é importante a gente reforçar que existe uma regulamentação muito robusta para a área de bebidas. São vários parâmetros que são controlados. E isso garante, né, a regulamentação ela vem para cuidar da saúde do consumidor. Então, o LABM, com a sua expertise em análise, ela dá esse respaldo para os produtores que estão buscando essa qualidade. Então, o mercado de bebidas que a gente percebe, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, né? Aquecido, a gente vê ele em transformação, novas bebidas surgindo, novas categorias, né? As indústrias se reinventando, não produzindo só um tipo de bebida. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando esse mercado que está em dinâmica mesmo. Ótimo. E no seu caso, Lorena, você atua na linha de frente, né? Você trabalha ali na parte das tomadas de decisões, análises críticas, a parte da qualidade ali do laboratório. Correto. Dentro da sua expertise, dentro das suas atividades, conta pra gente um pouquinho dos desafios que você, como gestora da parte da qualidade, você enfrenta no dia a dia do laboratório. Bom, não é algo fácil, né? Você administrar, vamos dizer, custos, equipe, o dia a dia do comercial, dos clientes, as demandas, as expectativas que os próprios produtores têm. Então, administrar isso não é uma tarefa fácil. Então, em relação à equipe, a gente não chegou até aqui sem ter uma equipe que queria avançar, queria conquistar algo, né? E a própria certificação, acreditação, né, na ISO, que a gente teve vamos dizer assim, um apoio e um direcionamento da Equality. Sem a Equality, a gente não estaria aqui, isso eu tenho certeza. Por quê? Porque para você conseguir dar assim, cada passo em conquista da acreditação, você precisa ser muito bem direcionado. Com certeza. Porque conhecimento a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe da necessidade de uma acreditação, mas o passo a passo, o acompanhamento e de uma empresa que soube entender a característica do LABM, isso foi de extrema importância. Então, além disso que eu comentei, custos, equipe e outras, né, etapas importantes, esse apoio técnico que a gente teve da Equality foi muito importante. Aí, pessoal, para vocês que estão nos acompanhando, já fica a dica, né? Vocês estão ouvindo da boca da própria Lorena. Já fica a dica. Nada melhor do que ter alguém que vai somar com vocês em todos os aspectos. E por isso que a gente tem a Quality do nosso lado aqui para somar com a gente na área da qualidade, né, Nath? Foi uma conquista muito importante para a gente, né, Lorena? A gente iniciou lá no LABM com esse sonho conjunto. Eu falo que foi um sonho que se tornou meu, Natália, da Equality, Lorena, LABM e equipe, assim, e que foi construído, né? E eu falava assim, Lorena, a gente vai conseguir, a gente não tem outra opção, né? A gente tem que conseguir. Exatamente por isso, né? Porque a gente percebe as características daquela empresa, a gente percebe que
que a empresa tem recursos importantes, né? Então, quando eu falo de recursos, que a empresa tem equipamento, que a empresa tem infraestrutura e que a empresa tem uma equipe. Então, o LabM tem uma equipe extremamente competente, extremamente técnica. Então, era questão da gente realmente fazer o planejamento, seguir as etapas que a gente precisava e colocar em prática, né, Lorena? Então, acho que é isso, assim. Então, foi um trabalho, e foi muito rápido, né? A partir do dia que a gente falou que a gente iria pedir acreditação, a gente foi assim, foi muito, o nosso processo foi muito rápido, né, se a gente for comparar outros processos aí que demora 2 anos, 1 ano e meio, acho que a gente conseguiu a nossa acreditação em 1 ano. Vamos Exatamente. colocar uma média assim. Mas é exatamente por isso, né, Lorena? Porque recurso, pessoal é muito importante, né, e o LabM tem esse recurso técnico, assim, maravilhoso, assim, eu falo que é uma equipe extremamente comprometida, uma equipe completamente uma equipe técnica, assim, né, que faz aquilo com amor, né, que sabe fazer aquilo com uma análise crítica, com robustez, com engajamento, né. Então, assim, é muito bom trabalhar com uma equipe assim. Então, assim, acho que esse é a cereja do bolo, né. Foi. Com certeza. E tudo isso, Lorena, só foca e traz como resultado todo o know-how que vocês adquiriram até os dias de hoje, né? Tudo isso para garantir que você tenha um resultado com integridade, um Exatamente. resultado que vai atender o mercado de maneira plausível e que traga qualidade acima de todas as coisas, né, Nath, dentro desse processo. E falando na questão da qualidade, Lorena, como que você, como gestora, e também no quesito laboratorial, como que você garante essa qualidade? Quais são os passos que você realiza, quais as estratégias que você tem para trazer a qualidade para dentro do processo e também no quesito de atendimento ao cliente ali. Eu falo que é muito dinâmica a qualidade e é um sistema que precisa ser alimentado diariamente, precisa estar em constante movimento, né? E precisa estar toda a equipe integrada naquilo, equipe treinada, procedimentos muito bem claros, para que a gente possa, no dia a dia, eu falo assim, o dia a dia ele é muito corrido e a gente não pode cair no automático, né? Então, você sabendo que você tem procedimentos muito bem escritos e que você tem como mensurar todos os resultados, todos os pontos de qualidade, isso te dá uma segurança. E hoje, para mim, é muito claro que a acreditação, ela não foi só para o mercado, ela não foi importante só para o mercado, ela foi importante internamente, porque nos deu uma segurança muito maior, porque nossos controles estão muito bem amarrados com o que a gente faz, isso traz uma robustez muito grande nos resultados que a gente está aprendendo. Então, a gente não só vai seguro para o mercado, não só se apresenta de uma outra forma, hoje a gente consegue estar em outros estados que a gente tinha reconhecimento, mas um reconhecimento que ainda precisava estar mais sólido. A gente consegue se apresentar em outros mercados com um país desse tamanho, a gente consegue expandir mais, sair, né, de Minas Gerais, daqueles clientes que a gente já atendia, que já nos conheciam, com segurança. E internamente a gente percebe que os nossos técnicos, eles, quando há algum questionamento, algo pontual, eles com clareza e segurança conseguem demonstrar como é que foi feito todo aquele processo. Excelente, né, Nath? Tem tudo muito amarradinho, né, Lorena? Os Exatamente. nossos controles de qualidade, eu costumo falar lá com os meninos assim, o quão importante é a gente definir os nossos controles, saber como é feito, ter os nossos critérios de análise crítica e a partir daí fazer tomadas de decisão. Exatamente. A probabilidade de ter erro sempre tem, né? A gente somos seres humanos e os nossos equipamentos também falham, né? Mesmo a gente tendo, mas a probabilidade de erro é muito menor. Muito menor. Muito menor. E quando tem erro, a gente sabe onde está o erro. Uhum. Então, a nossa rastreabilidade dentro do nosso processo, ela é muito maior. E hoje a gente também conta com o Lean, né, dentro
do nosso processo, que também garante essa rastreabilidade, né, Roger? Hoje o Gerência Lab também Justamente. faz esse processo do Lean. Então, isso é importante dentro do sistema, porque a partir desses dados, a partir desse processo sistematizado, a probabilidade de erro é muito menor, né? Uhum. Então, a rastreabilidade fica mais fácil, Os os registros, a tomada de registros, a decisão tomada de ali. decisão. Então, assim, dentro de um laboratório, o que você puder fazer para diminuir o seu trabalho, diminuir a sua chance de erro, E é, aumentar a sua qualidade. e aumentar a sua qualidade, tem que fazer. Porque, igual você falou, né, Lorena? Quando a gente começa a trabalhar só com aquela rotina começa a ficar automático. Uhum. E se fica automático, a chance de você enxergar ali algum erro é muito menor. Vai diminuindo, Vai diminuindo. exatamente. Então, assim, então, sistemas de alerta, a gente né, treinar pessoas realmente para aquela análise crítica, precisa ser feito. Uhum. Então, assim, o processo ele não pode parar, né? Ele precisa de realmente ter pessoas treinadas, ter pessoas engajadas. O laboratório ele não pode ser só o Charlie Chaplin, né? Cada um faz uma parte e não, a gente precisa de pessoas com análise crítica, pessoas que realmente tenham conhecimento sobre aquilo, que consigam reportar de fato algum desvio Uhum. para que o negócio não chegue lá na ponta. Correto. Com Porque, certeza. como você falou, né, Lorena, a gente trabalha com responsabilidade para a indústria, responsabilidade para a sociedade. É aquele resultado que a gente libera, ele serve de tomada de decisão para liberação de um lote de cachaça, de alimentos. E se você não entrega aquilo com uma certeza máxima de um resultado ok, a chance de você liberar um produto para o mercado errado, né, é grande. Então, assim, é essa consciência, né, Lorena, que a gente tenta pregar muito dentro dos nossos processos e que o LabM faz isso com grande maestria, assim. Exatamente. Assim, hoje o meu dia a dia é muito contato com os produtores. Então, se eu não estou em contato por telefone, mensagem, eu estou no dia a dia de uma produção. Então, eu sei e tento passar isso para a equipe da melhor forma, como é importante, como o impacto de um resultado, de um laudo liberado. Então, isso eles têm muita consciência. E a gente sabe, Lorena, que no dia a dia do laboratório, as boas práticas elas têm que ser constantemente executadas, né? Tem que ser algo que está enraizado ali na cultura do laboratório, junto do seu processo do dia a dia, principalmente na sua vertente, na parte ali de alimentos, na parte de bebidas. E o que você acha, Lorena, nesse critério de boas práticas? O que é importante destacar? O que é importante tratar dentro da rotina do laboratório para que você consiga alcançar esse resultado com toda essa maestria que vocês administram hoje? Acho que método, né, ter uma coordenação, uma gerência que tenha um olhar para a equipe, esse dia a dia, e estar sempre atento ao que está acontecendo ali no laboratório. Os procedimentos, os treinamentos são muito importantes, aquele momento que a gente para com aquele olhar para entender o passo a passo, entender como funciona todos os procedimentos. As pessoas novas que estão chegando, elas já entrarem nessa cultura de registros, de métodos. Eu falo assim, né, quando o laboratório ele já tem essa cultura enraizada, que hoje é o caso do LabM, essa cultura do INMETO, da acreditação, quando uma pessoa chega, ela já entra naquela cultura. Então, ela já entende que aquilo ali é o dia a dia, que é normal. Procedimentos, registros, que aquilo faz parte da rotina dela. Excelente. E que se porventura, né, eu falo assim, a gente chega às vezes nos laboratórios e o pessoal, a gente registra aqui. Tá, mas e se der fora, né, do registro, o que que é feito? Exato. Então, às Qual vezes, que é as a pessoas, tratativa que elas vai ser tomada? não sabem como articular, não sabem como fazer a tomada de decisão. E a gente bate muito isso na tecla, gente, a gente não é robô, Uhum. né, a gente não, né, se deu Pode haver um errado, desvio ali no meio do processo. Como que esse desvio vai ser como a tratado? Como que gente ele vai vai ser gerido ali dentro da questão para não Exatamente. afetar o produto final, que é o atendimento ao cliente? Exatamente. Exatamente. E não tem como a gente. Isso é com o tempo, né? Que você vai treinando. Você não encontra pronto no mercado alguém que vai falar assim, não. Pronto, isso Pega aqui. esse curso aqui, pega esse manual, faz desse jeito que vai dar certinho.
Então, assim, é um trabalho de formiguinha mesmo, assim, e hoje, né, a equipe está bem consolidada, né, Lorena, mas e entra já sabendo, olha, gente, o processo aqui é assim que funciona. A acreditação, a gente hoje, acreditação para bebidas, né, que a gente tem lá. Uhum. Então, isso, né, fez do LabM uma mudança, não só a gente estende para as outras áreas que não estão acreditadas, Isso, porque se torna uma cultura, né? exatamente. Não só, né, a área acreditada que tem acreditação, mas tudo segue o mesmo processo. Então, a gente garante, né, essa qualidade, fica bem ampla dentro da atuação do LabM. E falando na qualidade, na acreditação, qual foi o desafio que a LabM teve no critério da acreditação do laboratório? Bom, alguns materiais, principalmente materiais de referência, né? Isso até reforçando o apoio da Equality foi essencial também nessa etapa do processo, buscar esses materiais de referência. A gente já utilizava padrões, alguns materiais, mas alguns materiais específicos para acreditação, a gente teve uma dificuldade em buscar. Então, a gente teve esse apoio. São materiais, além de específicos, custos altos, que você precisa planejar para tanto adquirir e como vai ser o uso dele. Para que o sistema, ele tem que ser viável também, né? Eu falo assim, hoje, assim, igual eu comentei, é muito interessante, é muito importante, é fundamental a gente ter a ISO, tanto para o mercado como internamente, mas tem que ser viável. Então, esse apoio de planejamento, como adquirir, como utilizar esses recursos são muito importantes. Foram muito importantes no processo e são muito importantes você manter e continuar. Ótimo. E é algo, né, Lorena, que às vezes o laboratório, outros laboratórios podem estar pensando também, né, Nath? Que é algo que é só particular meu. Só acontece É, comigo, não essas acontece com outro dores. laboratório. Essas dores, né, não acontecem. Então vocês podem ver, né, você que está nos acompanhando nesse podcast, você pode ver que é uma situação que é comum. É uma situação que abrange todo tipo de laboratório, não só a da LabM, da Lorena, na parte ali de alimentos, bebidas, mas também na parte de águas, efluentes, cosméticos, fármacos e várias outras matrizes. Todos podem passar pela mesma situação, que quando tratado com integridade, quando está tratado com um processo bem definido, uma metodologia bem alinhada, tudo isso pode ser resolvido. E é nesse ponto que a qualidade entra, né, Nath? Para trazer essa circunstância, trazer esse controle, você ter toda essa visão para você saber aonde fazer a tomada de decisão que vai te levar ao resultado final que você busca, né? Exatamente. E claro, né, a gente aprendeu muito também, né, Lorena? Assim, no início a gente também teve muita dificuldade de falar, meu Deus do céu, mas por que que o material de referência? É, Tá, mas é porque é volátil, tipo assim, vai perder mesmo, assim. Então, assim, a gente também teve uns aprendizados no início e que faz parte do nosso no processo. processo, assim. Então, as coisas, elas são construídas, né? Então, com apoio técnico, né? A gente teve apoio do Lucas, da Elaine, assim, que são extremamente São as técnicos, peças-chaves nesse processo. peças-chaves, assim, extremamente técnicos, envolvidos, engajados, e que eles falaram assim, não, gente, vamos voltar 3 casas, replanejar aqui para a gente ver o que que a gente consegue fazer. Né, e é assim, então a qualidade não pode ser um setor, né, Lorena? Se a gente não sentar, analisar juntos, a gente construir o nosso processo juntos, não funciona. Uhum. Então, é muito isso, né? Então, um time, né? Uma acreditação, ele funciona quando tem um time, quando tem pessoas envolvidas, quando tem uma organização envolvida em prol desse processo, assim. Então, foi assim, eu falo que o Babem foi nosso case de sucesso. Que bom. E confirma, assim, né? Porque foi nossa primeira acreditação, né? Nossa acreditação do zero, assim, foram com eles. E eu tenho um orgulho danado de falar isso, porque, de fato, né, foi muito importante para a gente, né? Pro nosso portfólio e para o nosso aprendizado, principalmente, né? Acho que é bem isso. Exatamente.
E esse ponto, Lorena, do cuidado, né, que precisa ter na estrutura do laboratório para garantir a qualidade, assertividade, rastreabilidade acima de todas as coisas e cumprir com todos os requisitos ali que a ISO traz. Quais são esses pontos que você pode abordar, né, como pontos adicionais para garantir todo esse critério dentro do laboratório? Eu acho que tem que ter um olhar bem crítico para a gestão dos recursos que você tem. Então, a gente está falando de recursos físicos, espaço, equipamentos, pessoal. É ter cada pessoa no lugar certo, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar, então, de formações técnicas, mas formações diferentes. Então, a gente tem engenheiros químicos, tem os técnicos, tem farmacêutico. Então, isso trouxe toda essa robustez para o nosso processo e um desafio de colocar cada peça encaixada no lugar certo, né? A gente sabe que as pessoas elas têm algumas tendências, elas têm as afinidades. Se você souber extrair aquilo das pessoas, é sucesso, né, para o seu processo. Então, essa gestão dos recursos, não só equipamentos, cuidar dos equipamentos, eu falo que a gente tem que estar todo dia olhando para eles, comportamento dos equipamentos também, né? Uhum. Então, cuidar das calibrações, das avaliações dos equipamentos, avaliar esses documentos que chegam, né? Não só receber os documentos, está ok, engaveta. Não, vamos fazer uma análise crítica do desempenho desses equipamentos para a gente entender, para a gente planejar, né, possíveis compras, reposicionamento de equipamentos. Então, essa gestão é muito importante. Olha, para você ver interessante, Nath, que a Lorena abordou um ponto que foi falado no nosso outro podcast sobre a questão do certificado de calibração e metrologia, né? Lembra? Exatamente, com o Davidson que Pegou o certificado ali, o Davidson falou, né? Pegou o certificado, colocou na gaveta, nem olhou se está tudo ok, se os critérios ali de calibração, se estava tudo dentro dos padrões solicitados, só porque realizei e pronto. Uhum. Né? E olha para você que na prática ela traz isso para a gente só afirmando o que foi falado no nosso outro podcast, né? Exatamente, porque por mais que a gente tenha garantia, né, de que o equipamento ele foi calibrado, não significa que ele foi calibrado nos pontos que a gente solicitou, que ele, né, está atendendo ao que a gente necessita, né, ao uso Exatamente. pretendido, que o erro do nosso equipamento não aumentou e que daí ele vai ficar fora de uso, porque não vai atender ao nosso critério ali específico. Então, é, é, são vários critérios que devem ser avaliados, né? Então a gestão, ela realmente ela precisa ser colocada em prática, né? Não é Exatamente. simplesmente ter, né, Lorena? Exatamente. Isso mesmo. E Lorena, no critério ali de curiosidades, vamos falar um pouquinho de curiosidade sobre a sua acreditação. Todo laboratório que busca acreditação, a gente sabe que enfrenta os desafios, né? Uhum. Tem aqueles momentos ali que você literalmente quer sair correndo e não quer nem saber mais daquilo ali, e tem a hora que você pega e enfrenta ali e vai de frente com o processo. Conta pra gente qual foi, na sua visão ali, o maior dificultoso do processo ali de acreditação. O que mais impactou para você durante a jornada até ser acreditada? Eu acredito que eram vários processos, são muitos processos que precisam estar interligados. Então, a mudança de uma informação em um procedimento, isso gera mudança em vários outros procedimentos. Então, se isso não tivesse muito bem esclarecido, muito bem amarrado, com os recursos que a gente tinha, com o sistema que a gente, né, tinha, a gente conseguir fazer essa amarração, a gente não teria conseguido. Então, essa amarração entre as informações, né, talvez tenha uma palavra melhor aí, eu acredito que era a maior dificuldade, né, e o grande desafio nesse processo. E manter atualizado. Então, um procedimento que na hora que foi utilizado precisava ter alguma alteração, ok, tinha que fazer aquela alteração, mas o que impacta isso? Né? O que você precisa atualizar? Então, isso tem que estar muito bem claro para quem está gerindo, quem está cuidando dessas informações. Então, isso é um desafio. Eu acho que realmente, né, Lorena, assim. E quando a gente iniciou lá também, já tinha um processo estabelecido, assim, né? Já tinha um sistema de gestão implantado
mas ainda estava na versão antiga da norma, da 2005. Então, a gente teve que fazer uma gestão de mudanças primeiro. E quando a gente faz uma gestão de mudanças, como a gente mudou todos os nossos códigos, a gente mudou toda a nossa estrutura, a gente teve que... Foi um trabalho, assim, de um processo de reformulação de todo de todo o cenário, assim, da Quase gestão. não causou impacto em nada, né? Exatamente. Então, a gente teve que fazer... Eu falo que teve que dar um passo para trás para dar 2 para frente. Justamente. Foi isso que a gente fez. Então, a gente teve eu acho que a gente teve essa barreira inicial, né? Da gente reformular tudo. Porque quando você inicia e não tem nada, eu acho que é mais fácil do que quando você inicia e já tem um processo já implantado, mas que não estava funcionando, né? Não estava amarrado. Não estava amarrado. Estava com muitas informações desencontradas. Então, aí a gente teve que desconstruir para construir. Exatamente. Então, acho que a gente teve essa primeira barreira, assim. Depois que a gente conseguiu desconstruir tudo e daí redesenhar todo o processo, aí acho que foi. Aí fluiu. E isso é algo que o laboratório ele precisa estar ciente, ele precisa enxergar isso, né? Porque às vezes o laboratório, como a Lorena mesmo citou, às vezes se acomoda, às vezes fica ali, daquilo ali tá bom, daquele jeito, então não vamos mexer não. Se mexer vai dar dor de cabeça, se mexer vai ter problema, aí eu tenho que fazer novamente a minha qualidade, toda a minha gestão, tudo isso tem que ser impactado ali no processo. E acaba que isso vai trazendo ali um comodismo na estrutura do laboratório, porque do jeito que está, tá bom. Tá funcionando, né? Como diz, né? Time que tá ganhando, não vamos mexer não, deixa do jeito que tá. Só que a gente sabe que no mercado de hoje, essa visão não pode ser levada em consideração. Porque o mercado é algo muito rápido, muito volátil, constante mudança, né? Na questão, como nós falamos no início, dos alimentos, na questão da análise ali, que é algo que sempre tem novidades. Então, chegou um composto hoje que você não sabia que existia, que já está chegando, você tem que analisar aquele composto. Como analisar? Eu nem sei por onde começar, mas é algo novo, você tem que trabalhar em cima. Exatamente. Então, para quem está nos ouvindo hoje, Nath, a gente precisa ter essa visão do processo, né? O laboratório em si, gestores da qualidade, você que é CEO do laboratório, você que tem um cargo de liderança ali, é importante ter essa visão de não estar travado no processo, de não se acomodar ali, de não acostumar com aquele detalhe, mas buscar inovações, né? Então, a acreditação, ela é algo trabalhoso? Será que é trabalhoso, Lorena? Com certeza. É algo que vai dar trabalho? Sim, vai dar trabalho, mas é algo que vai trazer um reconhecimento para o laboratório, vai agregar para o laboratório nos seus controles, na forma de trabalho, e quem sai ganhando com isso tudo, no final das contas, é o cliente. Porque você garante uma boa rastreabilidade, um bom processo, uma boa análise, tudo isso vem englobado, né? Então, esses são pontos que você adquire ao longo de toda essa jornada de um processo de acreditação. E aí a gente sabe que tem os ganhos. E o que você ganhou antes da acreditação e depois da acreditação, Lorena? Bom, esse reconhecimento a nível Brasil de LabM é acreditado pelo Inmetro para análise de bebidas. Então, hoje, quando um cliente faz contato com a gente fez outros processos também, como uma reformulação no site, utilizando ferramentas de busca para a gente abranger, né, essa busca pelo laboratório. E hoje a gente viu que esses 2 caminhos que a gente traçou, que foi a acreditação e esse investimento também nessa questão de busca ao site e tudo, hoje uma empresa que não conhece o LabM, ela buscando pelo site, encontrando a informação que tem acreditação para o Inmetro, ela faz o contato. Então, se a gente atende a expectativa ali na parte comercial, que seria os parâmetros que ela deseja, o custo, tudo, ela não tem dúvida, ela simplesmente vai fechar negócio. Então, hoje, claramente, a gente enxerga que foi muito importante para o nosso negócio, pela manutenção e pela ascensão. Ótimo. E aí, voltando também um pouquinho assim atrás nessa questão, né, de melhoria, né, de fazer diferente, o tema desse ano do CQI, da qualidade, que é um tema mundial, é qualidade, pense diferente. Então, o ano passado, Lorena, a gente fez um movimento da qualidade bem interessante lá no laboratório, em que a gente
fez uma ginástica laboral, Foi. fez fez um evento mesmo para a gente promover um momento para as pessoas levantarem melhorias para o nosso processo. E eu acho isso um movimento muito importante a se fazer, porque às vezes a qualidade não vai parar. Desde que a gente implementou o sistema até hoje, a gente já fez N melhorias. E tem mais N melhorias a serem feitas. E a gente sabe disso, né? Então a gente não pode deixar engolir para o processo, porque 2 anos passa assim. E a gente Boa. a gente já vai passar. Esse ano a gente não teve avaliação, mas o ano que vem a gente vai ter. A gente tem auditoria interna. Então, assim, o objetivo é a gente sempre propor melhorias, mas propor melhorias que sejam construtivas, né? Que facilitem o nosso processo, que mudem a forma da gente gerir determinado né, mecanismo ali de avaliação, de forma a gente evidenciar de forma mais consistente, de forma a gente ter uma robustez ali naquele processo, para a gente fazer diferente, né? Para a gente não fazer de fato sempre a mesma coisa. Porque a qualidade ela precisa ter envolvimento. E a gente fez um levantamento da outra vez e foram várias coisas que o pessoal levantou, assim, que falava, gente, a gente nunca ia saber disso porque a gente não está na No rotina. dia a dia. A gente não está no dia a dia. Se não for eles para falarem, a gente não ia conseguir evidenciar essa melhoria. A gente não ia considerar essa mudança a ser feita no nosso processo. Então, assim, é um ponto muito importante. Avaliar o mapa do processo mesmo, né, da organização, ver qual entrada que vai melhorar, qual saída que melhora para a entrada, para que realmente aquilo faça diferença, para que o processo seja cada vez mais fluido, né, e não tenha retrabalho. Porque a gente estava comentando aqui agora antes, né, o número de amostras aumentou muito, né, no laboratório. E se a gente não tiver uma forma de facilitar o nosso processo, não dá para poder ficar contratando sempre que chegar a aumentar o volume. Mesmo porque talvez pode se tornar até inviável para o laboratório. Aumentou o trabalho, aumenta pessoal, aumenta Aí não gastos, faz Aumenta sentido, gasto. né? E também né? você tem que, né, você não consegue encontrar uma pessoa pronta, você tem que parar para Existe treinar. todo um processo ali de preparação daquele novo Sim. colaborador, até ele engajar dentro do processo, entrar na cultura, para poder se aderir ali em todo o processo, é um investimento interpessoal, né, naquela E- pessoa para poder ela chegar a atender qual que é a demanda que você tempo, né? necessita, é todo esse tempo. E talvez esse aumento é sazonal. Então, assim, você não, né, não dá para você contratar, tipo, 5 pessoas, daí é sazonal, desce, aí você tem que mandar 5 pessoas. Então, assim, Tá preparado. tem que estar muito preparado. O laboratório, ele é uma gestão muito, muito ampla, né? Não é só em um nicho, né? Então, é importante muito bem avaliar isso. A qualidade tem a gente faz uma reunião de análise crítica onde a gente levanta todos esses dados. Então, faz parte também da qualidade fazer esse levantamento, até mesmo para tomada de decisões estratégicas do laboratório, né? Não que a gente vá fazer isso, mas a gente auxilia com os nossos dados. Mostra, né? Dados. A Quando gente você tem mostra dados, você consegue planejar, tomar decisões. Exatamente. Isso é um ponto bem interessante, Lorena. Dados, informações. Como que você gere isso dentro da sua qualidade? Como que você gere essas informações? Até mesmo para que você tenha, né, embasamento para fazer essa tomada de decisão no dia a dia do laboratório. Bom, primeiro, assim, eu sempre deixo bem claro, né, para todos os nossos colaboradores, que são informações muito importantes. Se um produtor está enviando uma amostra para a gente, ele está confiando que aquela informação, independente se ela for positiva ou negativa, ela vai estar bem segura, né? Eu falo, o LabM não chegou aqui com 30 anos de atuação sem estar isso enraizado. Isso é a base da nossa empresa, né? Essa confiabilidade, esse respeito, falo assim, né? Que uma das bases nossas é o respeito ao trabalho, da indústria, de tudo que rege esse mercado. E os colaboradores, né, eles têm os procedimentos, né, Nathalie, de confiabilidade, para que eles façam a leitura, entendam que aquelas informações são informações sigilosas. Então, a gente tem todos esses procedimentos justamente para a pessoa ela ter consciência da importância daqueles dados,
né? E tudo que a forma de guardar, de gerir, de manter salvo esses dados também, né? Falando de um outro sentido, a gente também tem tudo isso consolidado. Consolidado dentro do sistema. Agora vem um caso muito importante, que a gente, que é um tema extremamente relevante e que o LABM teve aí um papel de destaque em Minas, né? Eu não sei, talvez até fora de Minas, que foi o caso do metanol. Eu queria que você explanasse para a gente, né, qual foi a participação de vocês, o quanto isso impactou no laboratório em relação às análises, qual que é o cenário que você viu em relação a esses dados, a esse cenário em relação às análises, aos critérios de análise e ao que pode vir em relação a regulamentações a partir disso, sobre esse caso que infelizmente, né, aconteceu e que a gente precisa ter um olhar maior para esse problema. Controle, né? Esse con- Esse realmente é um assunto muito sério, né? Porque envolveu a área de bebidas, envolveu uma situação que foge da questão de falhas em controles, né? Acho que a questão foi criminosa, né? Então a gente tem essa questão que vai ser cuidada pelos responsáveis, né? Que cuidam dessa parte. Mas o que é o papel do LABM nisso? Primeiro, análise de metanol, análise fisicoquímica, é uma análise de rotina do laboratório. Então, era uma análise que a gente já, no dia a dia, a gente realizava em todas as bebidas. Ela já é regulamentada pela legislação brasileira. Então, os produtores que tinham análise rotineira, quando começou as primeiras informações sobre o metanol, eles já tinham, nos documentos deles, o controle do metanol, né? Vamos dizer assim, o resultado, sabiam a quantidade máxima permitida na legislação, porque ela tem um limite regulado para as bebidas, são diferentes para as bebidas alcoólicas. Para a cachaça, por exemplo, é 20 miligramas por 100 ml de etanol. Para uma aguardente de frutas, é 200 miligramas por 100 ml de etanol. Então, difere um pouquinho da matriz que é utilizada para produzir aquela bebida, né? Então, em condições normais de boas práticas de fabricação, principalmente eu falo com muita clareza a cachaça, a gente não vai ter formação de metanol. Então, isso não é um componente que é formado em uma quantidade que possa trazer algum malefício para a saúde do consumidor. Isso foi uma adição criminosa, vamos dizer assim, algo que veio de fora e foi contaminando a bebida. No processo, em condições normais, a gente não vai ter essa formação em níveis que possam trazer toxicidade. Isso é muito importante a gente deixar claro. Bebida que tem todos os procedimentos, que é registrado no Ministério da Agricultura, que tem as boas práticas, a gente está falando de boas práticas de laboratório, mas tem as boas práticas de fabricação na indústria, né? Então, isso já é muito esclarecido para a gente. Agora, para o laboratório também, a gente percebeu uma mudança no comportamento dos produtores também, que passaram, assim como o laboratório ter que fazer uma análise crítica do laudo deles, do laudo de calibração a gente tem que fazer, eles passaram a fazer uma análise crítica do laudo deles. Antes, eles só pegavam o laudo, olhavam lá, a amostra atende às exigências legais. Eu recebi vários telefonemas assim, onde que está o metanol no meu laudo? E no laudo vem como álcool metílico. Então, por isso, mais um motivo que eles, né, por não tem conhecimento, Não é né? uma área técnica Não para eles, para né? eles, né? Não era algo comum. Eu falei, não, é o álcool metílico, pode olhar, tem o resultado, tem o padrão. Então, eles começaram também a fazer análise crítica do laudo deles. Então, trouxe uma mudança também no perfil e uma mudança também no buscar o controle de qualidade das bebidas. Independente da questão do metanol, começou-se a olhar para isso. Então, esse movimento que a gente está tendo no laboratório é reflexo
dessa questão do metanol, mas trouxe um panorama, assim, todo um olhar. Será que a minha bebida atende à legislação brasileira? Muitos agora estão com essa preocupação, né? Então, a gente está recebendo, vamos dizer assim, produtores novos buscando a certificação, a análise dos seus produtos. E isso é algo muito importante e de grande responsabilidade, né, Lorena? Essa questão desse fator que ocorreu com relação ao metanol é algo que impacta tanto eticamente quanto, como você disse, também criminalmente, né, dentro do Exatamente. É processo. muito sério. E como que você enxerga isso dentro do laboratório, né? A responsabilidade, a referência do laboratório dentro desse contexto. É dar tranquilidade, não só para a indústria, como para o consumidor. Para a indústria, quando ela manda um produto para o laboratório, a gente tem todos esses controles, toda essa gestão, né, das informações, de dados, as rastreabilidades que a gente comentou. A gente está apresentando um serviço de altíssima qualidade. E para o consumidor, que é uma indústria que é registrado no Ministério da Agricultura, tem todas as certificações, ele passa por esse processo de controle de qualidade. E buscando um laboratório com acreditação, com toda essa qualidade no serviço, como o LABEM presta hoje, ele dá uma segurança também para o seu cliente, lá na ponta. Então, o reflexo do nosso trabalho, lá na ponta. E, assim, a gente vale salientar, né, Lorena, que a gente teve o caso do metanol, mas a gente tem vários outros contaminantes que podem surgir das boas práticas de fabricação, né? Que, por mais que não seja contaminação criminosa, pode surgir ali de outras fontes, de outras fontes, do próprio processo mesmo, né? da manipulação. Então, assim, a rotina de controle de qualidade do produto ali, né, de mandar as amostras para as análises no laboratório que tem acreditação, que tem essa confiança, né, metrológica, que tem essa rastreabilidade metrológica, que vocês consigam, de fato, confiar nos resultados, é muito importante, né? Porque você consegue ter segurança no produto que você está oferecendo para o seu cliente. Então, assim, não só as análises de bebidas, né, que é referência lá no LABEM, mas as análises de alimentos que vocês também fazem, é de extrema importância para o mercado, né? Então, assim, a sociedade está começando a exigir também isso, né? Então, assim, está tendo uma mudança cultural da sociedade começar a ler rótulo, da sociedade começar a ter... Fazer uma análise crítica do resultado. Exatamente. Né? Por mais que eles não são da área técnica, mas acaba buscando essa informação de entender o que está ali escrito. Exatamente. Né? Mesmo sendo, entre aspas, leigos no processo, buscam ali também entender o que eles estão recebendo e o que aquilo ali impacta dentro do produto final dele, dentro da solicitação de análise que foi feita. Né? Todo esse contexto. Com certeza. Então, assim, né, vale salientar, assim, a gente teve esse boom do metanol, que é importante a gente destacar, mas que é bom a gente deixar esse red flag, assim, né? Temos outros problemas que a gente precisa de controle, né? A gente precisa de garantir que o nosso produto, ele tá confiável para consumo, né? Porque bebida é uma coisa, ainda mais bebida alcoólica, né, Lorena? É consumido muito pelos jovens e que tem um potencial risco, né, de levar a mortes, enfim, né, por uma contaminação que por falta de controle, né? Então, assim, é a responsabilidade que não deve ser deixada de lado. Exatamente. E, Lorena, no quesito do laboratório, a gente sabe que temos momentos sazonais dentro da estrutura. Então, algumas tendências ocorrem ao longo de períodos que vão sendo desenrolados ao processo do laboratório em si. Qual é a sua visão sobre as tendências do laboratório hoje, dentro da sua área de alimentos, de bebidas? O que você enxerga no contexto da atualidade? Bom, esse olhar crítico para o que você está recebendo de amostra, porque vamos dizer assim, esse mercado é dinâmico, novos produtos vão aparecendo e o laboratório tem que estar muito bem, claro se aquele método para aquele novo produto se atende. Se o ingrediente que foi, isso na área de alimentos é muito claro, assim, né? A gente vê a adição de aditivos novos que mudam a estrutura do alimento. Então, aquele procedimento, por exemplo, uma análise de fibra alimentar que você utiliza,
ela está adequada para esse alimento que está com ingrediente novo, que está reformulado. Às vezes a gente não tem nem essa informação que tem um ingrediente novo. Mas o desempenho durante a análise teve algo diferente? Então, o técnico ele tem que estar muito atento a isso. E eu prezo muito por isso. E eu falo para a equipe que esse mercado é muito dinâmico. Então, a gente tem que estar, como eu falo, com o olhar aberto para o que você está analisando. Principalmente na área de alimentos. É uma área que, enfim, pela mudança da sociedade, o que a gente está buscando, os alimentos também vão tentando se adequar, né? O que a gente vem buscando aí na alimentação. Então, os métodos também têm que ficar atentos. Os métodos e os técnicos, né? Tem que ficar atentos a essa transformação da indústria. É um processo de constante evolução. Constante né? evolução. Nunca podemos dizer assim, está acabado, Não. está terminado, né, Nath? Concluímos aqui, não precisa fazer mais nada, é uma constante evolução. Porque aquilo que você faria, vamos colocar num curto período anterior, já não é igual ao que está acontecendo hoje. Exatamente. Então essa é a vida do laboratório. Né? Evolução constante, busca pela qualidade, busca por melhorias a cada dia, né, Nath? A cada dia. A gente teve casos aí de suplementos, né? Suplemento alimentar, creatina, teve vários casos. Vira e mexe a gente vê reportagem, todo momento, né, na mídia, na né? parte de alimentos. E assim, eu sempre linko, né? Eu falo, gente, realmente é uma área que merece uma atenção especial. Alimentos é uma área que não é tão fácil de lidar, não é fácil de mexer. E a gente, né, precisa desse olhar muito mais crítico aí, realmente nesses processos, desses métodos e em gente realmente qualificada para executar essas atividades. Em relação às legislações e regulamentos, que você acha, né, que tem de tendência aí para o mercado? Na área de cachaça, a gente tem uma legislação muito bem consolidada, né, Lorena? E para a área de alimentos e para as outras bebidas, assim, você acha que tem a possibilidade de ter algumas alterações ou algum movimento mais né, de melhorias aí nessa área de... Eu sempre... o LabM tem um perfil de estar atento um pouco assim, o que pode vir em relação ao controle de qualidade. A gente sabe que é dinâmico e a gente sabe que né, vai tudo evoluindo. Então, hoje, por exemplo, a cachaça. A gente faz todos os parâmetros, né, que são referenciais na legislação. Mas a gente já está pensando lá na frente, por exemplo. Hoje, na área de bebidas, a gente tem a parte de envelhecimento. Se utiliza diversas madeiras para envelhecimento de bebidas. Não só o carvalho, que não é uma madeira brasileira, mas é uma madeira tradicional, amplamente utilizada em várias bebidas. Isso a nível mundial. No Brasil, além do carvalho, que é tradicional, a gente tem as madeiras brasileiras. Então, a gente tem uma infinidade de madeiras que, em contato com a bebida, a bebida vai extrair componentes dessa madeira. E isso ainda não tem uma regulamentação para cada tipo de madeira, né? Assim, a gente fala marcador daquela madeira, que seria o componente principal que é extraído, né? Aqui é um componente, né? Um princípio ativo da madeira que vai ser extraído para a bebida. Isso precisa, e a gente acredita que vai ser regulamentado em algum tempo. Isso a gente vai evoluir no setor de bebidas. Então, a gente já vem fazendo o quê dentro do LabM? Porque que a gente tem uma área de pesquisa. Justamente, a gente já trabalha com algumas indústrias que buscam quero estar um passo à frente, né? E a gente até agradece essas indústrias por acreditar no nosso trabalho. E a gente já está estudando esses componentes para que a gente possa criar dados, um banco de dados, para que no momento que isso estiver regulamentado, e a gente contribui para a regulamentação muitas vezes, porque a gente escreve artigo, publica artigo em revistas nacionais e internacionais, para ir movimentando em áreas que a gente acha que é importante, ligadas à saúde do consumidor. Então, não pensando somente no que está regulamentado, mas um passo à frente. A gente que tem conhecimento da área,
a gente sabe alguns pontos que precisam ainda de controle. Então, a gente trabalha também na rotina disso. Uma visão no futuro, né? Com Tudo. certeza. Lá vocês têm uma área específica para pesquisa, não só de desenvolvimento de novos produtos, mas nesse caso aí de desenvolvimento até de outras análises Exatamente. voltadas aí, por exemplo, para os compostos das madeiras que podem vir a ser uma exigência da regulamentação para sair, né, nos laudos aí de qual madeira veio Exatamente. aquela cachaça foi envelhecida, por exemplo, né? E alguns produtores, quando a gente conversa e demonstra o que pode trazer de benefício em relação à informação, eles já estão trazendo isso para a rotina deles, para criar um banco de dados deles. Isso acaba que é uma mudança, não só, como nós falamos na questão da leitura de um certificado, mas também da contribuição do processo. Exatamente. É porque agrega valor também, né? Agrega pro valor. produto, né? E eu falo, você não vai ser pego de surpresa. Você já vai ter o histórico, você já vai ter conhecimento. Então, isso você vai estar na frente no mercado. Ótimo. Com certeza. E Lorena, no critério ali da sua expertise, né, da expertise da LabM, dentro da análise de alimentos, de bebidas, diversas matrizes, né, o que você deixa para os nossos ouvintes aqui como um conselho, uma dica, uma visão de processos? Qual que é a sua mensagem para a gente fechar aqui esse podcast com chave de ouro? Primeiro, agradecer nesse momento assim, de estar falando sobre o nosso dia a dia, deixando uma mensagem. Não é um dia a dia fácil, não é um processo fácil, no sentido assim, você tem que estar disposto e ligado em tudo que está acontecendo. Tem que estar atento. Né? Você tem que querer que aquele processo funcione. E isso, a equipe, né, que a gente tem hoje, a equipe que foi fundamental para esse processo da acreditação, ela enxerga muito bem. Né? Ter parceiros que querem caminhar junto com você, né? Eu estou aqui com a Equality, que foi essencial nesse processo, deixa tudo mais leve, esse Com processo. Né? Você receber informações precisas, com seriedade, compromisso, deixa o processo mais claro para você, porque aí você consegue enxergar as etapas. Né? Eu falo, foi importante a acreditação, é importante, mas tudo tem que ser viável. Então, quando a gente consegue enxergar o todo, a gente consegue mensurar a viabilidade desse processo. Né? Então, a acreditação hoje é importante não só para o mercado, mas para a equipe. Eu acho que essa é a mensagem assim, principal. Foi algo que, quando aconteceu, que aí eu pude perceber, assim, como a equipe fica tranquila, porque tem os controles, tem os dados, tem as respostas, tem rastreabilidade. Então, você entregar um resultado, ir para casa com tranquilidade, né? Isso não tem preço, no final das contas. Mas, assim, é fundamental todo esse processo que a gente passou, esse passinho para trás, para dois para frente, né? Essa desconstrução toda foi fundamental. Então podemos resumir, Lorena, que você não está sozinha nisso. Não. Existem vários laboratórios na mesma situação que a sua, o mesmo contexto, que às vezes precisam ter também esse olhar crítico, essa visão, né? Mesmo que seja uma brincadeira à parte, um passo para trás, dois para frente, mas é algo que vai acontecer e é uma visão que acontece em vários laboratórios. Talvez você que está nos escutando hoje, que está assistindo aqui esse episódio do podcast, você pode estar pensando que isso também se aplica ao seu laboratório e pode estar sendo aplicado. Às vezes é necessário que reduza um pouquinho a velocidade, faça uma análise do contexto, veja onde é melhor aplicar ali uma técnica ou ajustar algum detalhe e acima daquilo ali você vai conseguir ter um resultado maior. E tudo isso baseado e pautado, como a Lorena acabou de dizer, né, em parceiros que vão te acompanhar. Então há necessidade de ter uma empresa de qualidade que vai te acompanhar como a Equality, né, que vai trazer para você todo esse controle, documentação, você ter ali uma estrutura organizada que vai trazer para você essa visão clara de onde atuar, como atuar e o que fazer, não é, Nath?
Exatamente, pessoal. Eu acho que é de suma importância, né? A gente garantir que os nossos processos estejam rastreáveis, que a gente tenha ali um sistema que gerencie os nossos processos de forma que a gente conquiste e que garanta, né, Roger, que os nossos dados são precisos também. Então, assim, um sistema Lean é extremamente importante também para o nosso processo. O Gerência Lab também atua muito bem nisso aí. Então, pessoal, fica muito bem aí a dica da Lorena, né? Que trouxe para a gente, né, o quanto foi importante para ela aí a acreditação, o quanto o LabM expandiu aí com a acreditação do laboratório, que foi um marco aí para eles, né? Que tem aí vai fazer 30 anos de existência. E assim, não só tem como serviço os ensaios, né, mas também tem todo um serviço de pesquisa e desenvolvimento. Então, muitas empresas, muitas organizações têm várias outras atividades e não só como foco central a acreditação. Mas quando a gente incorpora aí um processo, né, quando a gente tem um processo de cultura organizacional, a organização inteira se faz parte disso, né? A organização inteira, ela se beneficia desse processo. Então, hoje a gente sabe que a organização ela está muito melhor estruturada, com processos muito bem definidos. Isso facilita muito mais a gestão, né, Lorena? Porque a gente tem dados muito mais consolidados. Então, eu gostaria de agradecer ao LabM, gostaria de agradecer a sua participação, Lorena. Você que tem aí, né, uma expertise gigante na área de atuação de bebidas, que é referência aí nesse assunto de cachaça. Então, pessoal, assim, é um orgulho para a gente ter uma mulher nessa área. Eu acho que ainda mais uma mineira. Então, assim, fica aí meu parabéns. Eu acho que realmente para a gente é muito gratificante ver toda a sua contribuição para esse mercado, principalmente para o nosso país. Eu acho que com certeza isso é de grande valia. E para quem não conhece o LabM, a Lorena vai falar agora onde encontrar, como encontrar, né? E se quiserem fazer também uma visita, né, Lorena? Isso. Fica sempre à disposição o laboratório. Aí pode falar pra gente onde encontrar o LabM, os canais de comunicação. Tá ótimo. Bom, agradecer a participação, o convite. É muito importante a gente falar de qualidade. Isso até reforça, né, o que é a nossa trajetória, tudo que a gente passou. Foi um momento muito gostoso esse momento aqui de relembrar os desafios, que nada é fácil. Tomar decisão, né, a decisão que foi vamos fazer acreditação. Foi um momento importante, a tomada de decisão, né? O LabM, nossa sede é aqui em Belo Horizonte, está na Rua Itamaracá, 187, no bairro Concórdia. Informações, hoje a gente tem informações interessantes no site do LabM, tem informações no Instagram, lá a gente posta sobre também os cursos que a gente dá nessa área de bebidas, para os produtores, para apreciadores, pensando nessas evoluções do mercado, nesses novos produtos, nesse consumidor que a gente está fazendo a leitura, nesses novos perfis de consumidor, como os produtores podem chegar com produtos de excelência nesses consumidores. Então, lá tem essas informações. Pelo WhatsApp também, pelo site você tem um clique lá que você vai cair direto no WhatsApp. Pode conversar lá com o Thales ou com a Daniele, que eles vão atender vocês da melhor forma. E o que vocês precisarem também, né, eu estou sempre à disposição para esclarecer dúvidas técnicas. É algo que faz parte da nossa rotina. Então, muito obrigada. Lorena, nós que agradecemos pela sua participação, por ter compartilhado conosco esse conhecimento tão vasto que você tem da sua atuação da LabM no mercado. Muito obrigado. Espero que tenhamos outras oportunidades para trazer você aqui também, a parte da equipe também, para poder participarmos conosco aqui do nosso podcast. Vamos sim. É isso daí. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês ali, por estar nos acompanhando nesse nosso podcast, nesse episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, do nosso conteúdo acerca aí das análises de alimento, da análise de bebidas,
né, da qualidade focada dentro desse processo, que é algo que vai ser sempre buscado, né? O Gerência Quality é esse podcast que foca em qualidade e pessoas que vivem isso no seu dia a dia. Muito obrigado e até o nosso próximo podcast. Até o nosso próximo podcast, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Aceitamos sugestões de próximo conteúdo para a gente gravar aqui. E fiquem de olho, porque já já temos mais novidades. Um abraço. Tchau, tchau.